Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite também ao pessoal que nos assiste através da sala virtual. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos a reunião de hoje. Senhor Jesus, Divino Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez em Sua presença, rogando neste momento o amparo necessário, Senhor, e a permissão para que possamos iniciar mais uma reunião da oficina de Evangelho. Rogamos, Senhor, a espiritualidade maior que aqui se encontra, seus mensageiros, que possa, Senhor, estar cuidando dessa reunião, propiciando momentos de paz, de aprendizado e de harmonia. Nos auxilie, Senhor, neste momento, a fim de que possamos deixar de lado as nossas preocupações, as nossas aflições, podermos então estarmos compenetrados, Senhor, neste estudo, adquirindo os elementos necessários para a nossa transformação moral. Abençoe, Senhor, e ampare a todos aqueles corações que vêm em nossas mentes agora, sobretudo, Senhor, aqueles que porventura estejam passando por momentos de maiores aflições, de dificuldades, de problemas, Senhor. Abençoe a cada um deles, dando a eles o conforto necessário. Pedimos ainda, Senhor, por todos os nossos irmãos desencarnados que se encontram nessa casa em tratamento, pleiteando, Senhor, o auxílio necessário, as respostas necessárias, conforto. Abençoe a todos eles, Senhor. Interceda em favor deles, a fim de que todos eles também possam estar recebendo, Senhor, seu amor, seu carinho, seu cuidado. Nos oriente, Senhor, a fim de que durante o transcurso dessa reunião possamos estar sintonizados com a espiritualidade maior, a fim de que possamos receber os elementos necessários através do pensamento, para que possamos, Senhor, termos um aprendizado consolidado sobre aquilo que nos propomos a estudar na noite de hoje. Esteja conosco, nos ilumine e nos oriente, hoje como sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, dando continuidade então à nossa caminhada, hoje nós iremos falar sobre o segundo livro de Reis. Semana passada nós falamos sobre o primeiro livro de Reis, Toninho trouxe para nós. Todo mundo lembra o que aconteceu no primeiro livro de Reis? Pedir um pouquinho de paciência para vocês hoje, que minha garganta ainda tá ruim, tá? Mas a gente vai tropeçando com as palavras aí do decorrer da reunião. Bom, só para a gente relembrar rapidamente o que aconteceu no primeiro livro de Reis. Primeiramente, sucessão de Davi. A transição do poder de Davi para Salomão. Destacando ali os conflitos familiares que ocorreram, aquele ritual da unção real. E Toninho também trouxe algumas comparações simbólicas com o Novo Testamento. Depois disso, de forma bem geral, tá, gente? Só para a gente relembrar. O reinado de Salomão teve uma análise das 3 facetas de Salomão, podemos falar assim, que a gente sabe que foi um homem extremamente sábio, aquele exemplo do julgamento das 2 mulheres com a criança. Ele também obteve muito sucesso na construção do templo em Jerusalém e também foi um comerciante que expandiu as relações externas do reino. Tá? A gente relembra que o povo ali era um povo muito mais voltado à atividade agrícola, atividade rural, do que um povo comerciante. Contudo, eles tinham essas ideias fomentadas no interior deles da necessidade do comércio, porque através do comércio que se ganhava dinheiro naquela época. Eles não conseguiam ganhar muito dinheiro, não conseguiam obter prosperidade se não fosse através do comércio. O plantio não dava conta de suprir plenamente as aspirações materiais daquele povo. Então eles anseiavam por mais oportunidades de comércio. Paralelo a isso, vimos também sobre o declínio moral de Salomão, especialmente em relação a todo aquele seu harém, aquela quantidade enorme de mulheres e concubinas, essa desconexão com a adoração exclusiva do Deus único e que gerou uma série de insatisfação popular também em função dos impostos que ele cobrava da população. Depois nós vimos ainda a morte de Salomão, que culminou o quê?
com a divisão do reino, a cisão, né? Com Roboão governando o reino de Judá, que equivale ali ao reino do sul, e Jeroboão liderando o reino de Israel, que é o reino do norte. Por fim, a gente viu aí acerca do período profético, né? Com destaque ao profeta Elias e o desafio que ele teve com os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo, além da sucessão posterior do profeta Eliseu. O que nós vamos ver no livro de Segundo Reis aqui hoje? O segundo livro vai continuar exatamente de onde o primeiro terminou, tá? Porque, inclusive, essa separação ocorre bem no meio de um episódio aqui. Onde que nós estamos aqui quando a gente abre o livro? O reino unificado de Davi e de Salomão já se partiu, já tinha mais ou menos 70 anos, tá? Então a cisão ocorreu já havia aproximadamente 70 anos. No reino do norte, as 10 tribos tinham capital onde? Samaria. Lembram disso? E ao sul, o reino de Judá, as 2 tribos, ela tinha capital em Jerusalém. Detalhe que o reino do sul era sempre governado por um descendente de Davi. Acabe acaba de morrer. Sua viúva Jezabel, ela era uma mulher fenícia, ela introduz o culto de Baal em Israel e ela ainda está viva e muito influente, tá? Ela ainda consegue manter a sua influência no iniciozinho da história aqui. O profeta Elias, que passa a sua vida toda enfrentando esse casal, ele está, bem dizer, no final do seu ministério. O seu discípulo Eliseu, ele já foi chamado para que pudesse passar, então, o bastão para ele. O livro ele é dividido em 25 capítulos. O que nós vamos ver nesses 25 capítulos? O caminho para a destruição dos 2 reinos. Tá? O reino de Israel cai primeiro diante da Síria em 722 a.C. O reino de Judá resiste mais 135 anos aproximadamente, só que ele também cai por volta do ano de 587 a.C. diante da Babilônia. Aí a gente vai ter a queima do templo, a destruição completa do templo. Tá? O que o livro fala? O livro é a crônica, são os caminhos percorridos para chegar culminando nessa destruição. Contexto histórico da obra. O livro cobre aproximadamente 300 anos. Tá? Começa ali na parte final do ministério de Elias e termina com a libertação de um homem chamado Joaquim na Babilônia. Aparentemente, essa informação não tem tanta relevância diante de tamanha destruição que esse povo passou, mas tem uma relevância muito fundamental dentro desse estudo teológico que nós estamos fazendo. No finalzinho, nós vamos adentrar nessa parte de Joaquim. Eventos principais, né? A divisão, nós já falamos aqui, a divisão entre 2 reinos, norte e sul. Israel cai, Judá cai, o templo é destruído e é início aí do exílio babilônico. Tá? Quais são as características fundamentais que nós vemos aqui existir no segundo livro de Reis? A existência de uma idolatria persistente, as pessoas elas querem cultuar vários deuses a todo momento. Reformas espirituais inconsistentes. O que é isso? Eles começavam a crer num Deus único, só que essa transformação de crença não durava muito tempo. Tá? Então, rotineiramente, eles brotavam no íntimo deles assim uma necessidade que eles pudessem, então, adorar aos deuses estrangeiros. Isso é recorrente no livro. Inclusive, isso é recorrente durante toda a história que nós vamos ver do povo hebreu. Também vai ter muito episódio de violência política envolvendo assassinatos e golpes. Vários dos reis que sobem ao poder duram pouco tempo, o mandato deles, porque eles são assassinados. Existem vários golpes ocorrendo ali nos bastidores da história. Nós vamos ver também a existência de muitas crises sociais. Tá? O que são crises sociais? Fome, guerra, cerco militar, tudo isso está presente aqui no livro. E muita ocorrência de episódio sobrenatural. Então é um livro denso, é um livro complicado, é um livro, de certa forma, às vezes pesado da gente ler. Só que é um livro importantíssimo para a gente entender a história desse povo. Tá? O que é o exemplo de intervenção sobrenatural que nós estamos falando aqui? Ressurreições, milagre com multiplicação de alimentos, exércitos derrotados através de oração e vários outros exemplos. Nós vamos ver aqui daqui a pouco de forma mais particular. O livro, Toninho trouxe Primeiro Reis, hoje eu estou trazendo Segundo Reis. Só que na Bíblia hebraica eles formam um único livro. Tá? Inclusive eles pertencem aos profetas anteriores, que é junto aí com Josué, Juízes e Samuel.
Qual que é o propósito do livro? Quando a gente se depara com o livro, qual que é o propósito dele? Esse livro, provavelmente, ele foi finalizado durante o exílio, ali no século VI a.C. Sexto. Ele busca responder uma pergunta muito simples. Por que Jerusalém caiu? Quase que o microfone caiu junto com Jerusalém aqui. Por que Jerusalém caiu? E ele responde também de forma muito simples, tá? Tudo isso que nós estamos falando aqui, o livro responde de forma muito simples, se nós formos extrair a mensagem central do livro. A infidelidade contínua à aliança com Deus. Eles mantinham uma aliança com Deus, só que era uma aliança infiel, tá? Aí vocês podem se perguntar assim, como que esse povo, eles eram ignorantes a esse ponto? De conhecerem toda a história de Moisés, de conhecerem toda a história de Davi, de tudo aquilo que eles passaram ao longo da história, e ainda assim ficarem flertando com outros deuses, né? Só que a gente não precisa ir muito longe, porque a gente faz isso ainda hoje. Nós não temos uma relação monogâmica, vamos falar assim, com Deus, assim. Nós temos uma relação politeísta. Tá? Se nós fôssemos enxergarmos essa relação com Deus como se fosse um casamento, seria uma relação, muitas das vezes, nós temos muitas relações extraconjugais nessa relação nossa para com Deus. Por quê? A todo momento a gente adora outros deuses. Ah, mas eu não adoro o Deus Vênus, eu não adoro Júpiter, eu não adoro Saturno. O que você está falando? Mas eu adoro o dinheiro, eu adoro o poder, eu adoro coisas materiais supérfluas, eu adoro outras pessoas na rede social. Então, a todo momento, nós estamos adorando a outros deuses. Tá? Então, não é tão diferente assim daquilo que o povo de Israel aqui estava cometendo. Essa falta de fidelidade para com Deus. Bom, o livro começa narrando com aquela história de que Acabe morreu, Elias já enfrentou o Carmelo no deserto lá, e os dois reinos seguem então em rota separada. Né? O primeiro episódio desse livro ele vai definir o problema inteiro. Por quê? Acasias, filho de Acabe, ele cai doente e ele manda consultar Baal, o deus de Ecrom. Ecrom, uma antiga cidade fenícia. Né? Não era uma cidade que cria num deus único. Né? Ela cria em vários deuses. Então ele vai lá consultar o deus Baal para poder saber o que vai acontecer com ele. E os 25 capítulos seguintes, a pergunta justamente é essa. Porque se Israel tem um Deus único, por que ele insiste em procurar outros deuses? Por que ele insiste em outras cidades, procurar outras culturas para poder satisfazer as suas necessidades de um Deus? Onde que mora a fé desse povo, então, já que eles não confiam no seu próprio Deus? Sendo que esse Deus já se provou ser muito mais poderoso do que todos os outros. Vocês lembram daquele episódio que o Tony trouxe sobre Elias? Estava ele lá no Monte Carmelo junto com os outros sacerdotes. Os outros sacerdotes estavam lá, conversando entre eles para poder arranjar uma forma que o Deus deles pudesse manifestar. Eles começam a gritar, eles começam a fazer dança, eles começam a fazer de tudo. Elias ainda ironiza, né? Vocês não querem falar um pouco mais alto, não? Pode ser que esse Deus de vocês esteja ocupado e ele não consiga ouvir vocês, grita, então. E eles não conseguem fazer com que o fogo caia onde eles querem. O que Elias fez? Elias pega a água, molha todo o templo, molha todo o altar, enche aquilo ali de água, de forma que nenhum ser humano na face da terra conseguiria fazer fogo ali. Tamanha umidade daquele local. Ele ora a Deus uma só vez e o fogo cai do céu e alastra sobre tudo aquilo. Uma prova diante de todos aqueles sacerdotes que o Deus único era um Deus onipresente que estava ouvindo e que intercedeu em favor dele durante aquela batalha com os outros sacerdotes. Eles sabiam disso. Ainda assim, eles acreditavam que era uma boa ideia ir numa cidade estrangeira para poder procurar recurso de Baal, o outro Deus. Tá? Bom, esse livro, ele vai, a gente já falou isso, ele vai cobrir cerca de 300 anos. Agora, uma coisa interessante. Elias não morre, tá? Nós vamos pegar aqui no capítulo 2 do segundo livro de Reis. Na Bíblia de Jerusalém, inclusive, ela dá... Começa assim o livro. Elias é arrebatado ao céu e Elias lhe sucede.
Então Elias não morre, Elias é arrebatado ao céu. Vamos fazer um parênteses aqui. Certa feita eu estava assistindo a um vídeo de um pastor muito estudioso. Pastor que eu tenho um profundo respeito com ele. Só que ele estava falando por que a gente não pode acreditar no Espiritismo. Estava defendendo uma tese. Ele pega o Evangelho segundo o Espiritismo e começa a ler em plena igreja evangélica e começa a demonstrar, olha, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido, isso daqui faz sentido de certa forma. Agora, uma coisa que não faz sentido, eles falaram que João Batista é a reencarnação de Elias. Por que não faz sentido João Batista ser a reencarnação de Elias? Justamente. Não faz sentido por quê? Segundo o que o pastor estava falando. Porque Elias não morreu. Como é que João Batista seria a reencarnação de uma pessoa que não morreu? Então ele usa essa tese para tentar anular a tese espírita, né? Se João Batista, se Elias ascendeu ao céu, foi arrebatado através das carruagens de fogo, como é que funcionaria isso? De João Batista ser reencarnação dele? Né? Pode falar, Paulo. É outro assunto? Ah, tá. O microfone tá com a Fernandinha ali. Espera só o microfone chegar aí. Aquele livro, 50 anos depois, aí tinha um cara lá que ficava olhando para o retrato do avô dele e falou assim, pô, conheci esse cara. Depois, eu fiquei sabendo que aquele lá era o avô dele. Né? É há 2000 anos. Não, 50 anos depois. Eu lembro disso há 2000 anos. Tem 2000 anos? Depois tem 50 anos depois? Sim, mas 50 anos depois é a história do Nestório, né? Mas há 2000 anos tem uma história assim mesmo. O Públio, ele vê o avô dele. Ele via a foto do avô dele e falou assim, e ficava se olhando. Né? Isso, ele teve um sonho também. E depois ele ficou sabendo que era ele mesmo, justamente. Bom, mas isso não faz nenhum sentido, porque a gente teria que acreditar que realmente houve uma intervenção espiritual ao nível de que Elias foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo e o corpo dele simplesmente sumiu, só que o pior, ainda sobrevive nos dias de hoje. Esse é o problema. João Batista é Elias. É porque Jesus falou assim, quem diz que eu sou? Não tem isso? Tem, Jesus falou isso. Aí a pessoa falou assim, Elias. Não, Elias, né? Aí falou assim, Jesus falou assim, Elias já foi e, não é assim, um negócio assim, mais ou menos assim, que Jesus falou assim, quem dizem que eu sou? Aí falou, para isso, aí falou assim, diz que você, não, João Batista, Elias, diz que você é Elias. Aí falou assim, o Elias é João Batista, né? Jesus falou, Elias na verdade já veio e vocês não o reconheceram. É isso mesmo. Está lá no Evangelho. Só que é muito pueril da nossa parte nós crermos que, na verdade, Elias está vivo com o corpo físico dele até os dias de hoje. Né? Então, infelizmente, eu vou ter que discordar do pastor nesse ponto. Porque realmente a doutrina nos explica que João Batista é a reencarnação de Elias. Bom, mas isso para nós aqui agora na nossa história não faz muita diferença. Não. O fato é que Eliseu, ele vê Elias sendo arrebatado e ele começa a gritar, meu pai, carros de Israel e sua cavalaria. Ele então rasga as vestes. Esse episódio de rasgar as vestes é muito comum na literatura bíblica, que simboliza muito o luto, a discordância daquela situação, daquilo que está ocorrendo ali. Né? Eliseu ele rasga as próprias vestes, apanha o manto que caiu, ele volta para o Jordão, golpeia as águas e pergunta, onde está o Senhor, Deus de Elias? O que acontece com as águas? As águas se abrem. As águas se abrem. E a cena estabelece uma... Não preocupa não, gente. Depois na edição todo mundo vai tirar esse negócio. A cena estabelece uma continuidade que vai valer para o livro inteiro. Por quê? A palavra profética ela não depende de um único portador. Não é porque Moisés morreu que a palavra profética vai deixar de existir. Não é porque Elias morreu que
que a palavra profética vai deixar de existir. A palavra profética continua apesar das pessoas falecerem. O trabalho, a tarefa é maior do que qualquer um dos emissários, tá? Então, a história segue. O Deus que agia por Elias também vai agir por Eliseu. Os capítulos de 2 a 8, eles trazem um retrato mais extenso do profeta em ação durante essa temporada do Antigo Testamento. É uma sequência longa de episódios. E acontecem alguns fenômenos muito interessantes. O primeiro deles, que a gente gostaria de citar, a água amarga de Jericó é purificada. Tá? As águas daquela cidade eram impróprias para consumo, não se podia beber dessa água. O que Eliseu faz? Eliseu lança um sal na fonte e declara a cura daquela água. Então Deus transforma aquilo que era uma fonte de morte em uma fonte de água viva. Tá? Segundo ponto muito interessante. Uma mulher viúva, estava endividada e ela não sabia o que ela ia fazer. Ela falou assim, não, só tem um pouco de azeite na minha casa. Eliseu manda ela pegar vasilhas vazias ao redor de toda a vizinhança. Para quê, né? Mas a mulher foi lá e fez. E ele falou assim, olha, você vai derramar o azeite que você tem em todas essas vasilhas. De forma que ela começou a derramar o azeite em uma, começou a derramar na outra, na outra, na outra, na outra, na outra. O filho dela vinha trazendo vasilha, ela ia derramando, ia derramando, ia derramando. De forma que o azeite só foi acabar quando acabou as vasilhas. E ela não tinha tanto azeite assim, ela tinha uma vasilha com azeite. Então houve a multiplicação do azeite. Por quê? Eliseu, sabendo o que aconteceria, ele falou para ela o seguinte, olha, faz isso. Ela fez. O que aconteceu? Ela tinha muito azeite. O que ela poderia fazer com aquele azeite? Vender. Então ela tinha uma forma ali de subsistência, através da venda do azeite. Um outro episódio interessante também de fenômeno mediúnico. O filho de Sunamita que foi ressuscitado. Essa mulher, ela já recebe de forma milagrosa um filho. Depois vocês vão lá na história e dêem uma lida lá para vocês compreenderem o que foi milagrosamente. Só que esse filho milagroso morre. A mulher fica muito triste com aquilo. Só que Eliseu, ele vai lá e revive o menino através da sua oração. Tá? Então temos um caso aqui de ressuscitação. Teve uma época que eles estavam passando fome e eles coletaram um monte de alimentos para poder fazer uma sopa. Né? E na hora que eles provaram a sopa, um dos homens falou assim, olha, essa sopa está com gosto de veneno. Provavelmente alguns vegetais que vocês pegaram lá no mato estavam envenenados. Era alguma coisa que a gente não pode comer. Eliseu manda que tragam uma farinha. Eles levam a farinha até Eliseu, ele derrama sobre aquela sopa ali e a parte venenosa simplesmente some. Eles conseguem então se alimentar daquela sopa. É no segundo livro de Reis também que vai ter a história de Naamã. Vocês conhecem a história de Naamã? Naamã era um general que na época estava com a lepra, conhecido como a lepra, e ele é também curado. Então, Eliseu consegue curá-lo. Tem um outro interessante que é bem besta, vamos falar assim, mas aconteceu. Por quê? Eliseu mandou que eles fossem no meio da mata lá para poder arrancar a árvore, a madeira, para que eles pudessem fazer o uso daquela madeira. Aí um homem estava lá dando machadada na madeira, de repente o machado dele cai no rio. Aí ele olha para o machado e fala, pô, Eliseu, nem era meu, era emprestado. Aí Eliseu só fala assim, onde que caiu? Ah, naquela região ali. Aí Eliseu joga outra coisa lá e consegue resgatar o machado que tinha ido embora na correnteza do rio. Então assim, algo extremamente simples, banal, entre aspas, só que foi feito um verdadeiro ali, entre mais aspas ainda, milagre para que ele pudesse então recuperar ali o machado dele. Por último, existia um exército arameu muito forte. Só que Eliseu ora e todo o exército fica cego, perde a visão. Tá? Depois que eles saem da zona de risco, já em Samaria, Eliseu ora novamente e a visão é restituída a todo aquele exército. Em vez deles morrerem, eles recebem alimento e eles são então liberados. Então Eliseu se preocupava muito também com essa questão de demonstrar poder existia, só que também ele se preocupava não em punir, não em vingar,
mas na misericórdia. Bom, esses pequenos episódios, existem outros aqui, mas eles constroem a imagem de um Deus que age no cotidiano, nas pequenas coisas. Não é só aquele Deus que tem aquele glamour de agir só nos momentos importantes. Ele age ali, nas coisas pequenas, nas coisas aparentemente banais do dia a dia. Enquanto isso, lá nas terras do norte, os reis só estavam acumulando falhas atrás de falhas. O narrador ele vai ser muito repetitivo em falar o seguinte: andaram nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. O tempo todo ele vai falar que o reino do norte estava pecando. Tá? Era uma sentença que aparece em vários locais. Era como se estivesse realmente diagnosticando o reino do norte, porque o reino do norte estava incorrendo em muitos erros. E esses erros eles vêm lá de Reis 1, no capítulo 12. Nós pegamos do capítulo 12 de Reis 1 até aqui, os erros se mantiveram, um erro atrás do outro. O capítulo 9 nós vamos ter uma virada de chave interessante. Por quê? Eliseu manda ungir Jeú como rei de Israel. Só que Jeú, ele era uma arma de instrumento de juízo brutal. Tá? Ele era muito rigoroso. Ele decide matar Jorão, que era o filho de Acabe. Ele mata Casias, que era o rei de Judá. Ele mata Jezabel. Jezabel, ela cai da janela e é pisoteada pelos cavalos. Exatamente da mesma forma que Elias havia previsto anos antes. Tá? Ele mata os 70 filhos de Acabe, reúne os ministros de Baal numa armadilha dentro do templo e os elimina também. Então ele era um homem muito sanguinário, muito violento. Tá? Só que o texto também não deixa margens para dúvidas. O limite que Jeú tinha era limitado. Ficou redundante o que eu falei agora, mas vocês entenderam, né? O limite era realmente limitado. Por quê? Apesar de Jeú não ter abandonado os bezerros de ouro, continuou adorando esses deuses todos, ele não é um reformador de coração. Ele é um executor de sentença. Ele é aquele carrasco, ele gosta apenas de punir. Tranquilo? Bom, eu vou acelerar aqui para a gente conseguir chegar até no final do livro. Depois de Jeú, a narrativa vai alternando entre Reino do Norte e Reino do Sul, e as últimas décadas de Israel acontece aquele turbilhão de conspirações e assassinatos que nós falamos no início da reunião, tá? 6 reis em menos de 30 anos. 6 reis em menos de 30 anos, tá? Reinados duram muito tempo. São 6 reis durante 30 anos. 4 deles foram mortos por golpe. E o texto deixa claro que isso não é apenas uma instabilidade política, tá? Isso daqui decorre de anos de infidelidade à aliança. Por quê? Por mais que o cenário político não fosse favorável para que esses reis continuassem no poder, se eles fossem pessoas que estivessem preocupadas em servirem verdadeiramente a aliança com Deus, Deus alteraria os meios ali para que eles pudessem se perdurar no poder. Isso não ocorre em função dessa ausência de fidelidade a Deus. Então, junto um cenário político ruim com a falta de fidelidade a Deus, o reinado dura muito pouco. Tá? O texto deixa isso bem claro também. Bom, capítulo 17 é um capítulo que nos é muito importante, porque relata a queda de Samaria. Vocês lembram da cidade de Samaria? Vocês lembram da história da parábola do bom samaritano? Vocês lembram daquele episódio que Jesus encontra com a mulher samaritana? O que aconteceu? Aqui começa a surgir o início de toda essa questão. O narrador, nesse momento aqui, ele para um pouco a narrativa dele, ele olha para trás e fica tentando explicar o porquê, de forma até longa, detalhada, sem dar muitas desculpas do que aconteceu. Tá? O que ele fala? Olha, Israel pecou contra o Senhor. Israel temeu outros deuses, ou seja, adorou outros deuses. Israel andou nos costumes das nações que eles haviam expulsados daquela região. Israel fez em segredo aquilo que não era reto.
Israel advertiu, o Senhor advertiu Israel, mas também advertiu Judá por meio de todos os profetas, e eles não obedeceram. Tá? Isso aqui ele traz para nós. A origem dessa rejeição samaritana está diretamente ligada ao que acontece aqui, no segundo livro de Reis, no capítulo 17. Essa rejeição não surge de forma imediata, nem por um único motivo, mas inicia aqui. Quando a Síria conquista Samaria, e o reino do norte, portanto, deixa de existir, ocorre ali o que nós conhecemos como uma ruptura. Por quê? Parte da população daquele local é deportada, povos estrangeiros são trazidos para ocupar aquela região. Tá? Então a região não fica vazia. A região tem que produzir. Pega o povo estrangeiro e traz para cá. O que acontece com isso? O povo estrangeiro não vai vir com a cultura do povo que estava lá em Samaria. Eles vão vir com a cultura própria. Eles vão vir com o idioma próprio. Então eles vão vir vivendo aquilo que eles viviam na região deles. Só que numa região geográfica diferente. Só que a região não estava completamente vazia. Alguns israelitas remanescentes conviviam com eles ali. Acontece o quê? Sincretismo religioso. A gente tem uma fusão. O povo de Israel passa para eles elementos culturais da própria religião e os estrangeiros passam para o povo de Israel os elementos da cultura deles. Então ocorre então essa miscigenação de culturas. Tá? O próprio texto vai falar que essas pessoas temiam o Senhor, mas ao mesmo tempo serviam a outros deuses. Ou seja, eles abandonaram o Deus de Israel completamente? Não. Só que eles também não permaneceram completamente fiéis. Isso é o grande fator preponderante para essa ruptura, tamanho. Tá? Para os judeus, principalmente depois do exílio babilônico, isso era muito grave. Tá? Por quê? A queda de Samaria passou a ser vista realmente como uma infidelidade espiritual. E essa mistura religiosa era a maior representação desse erro. Então, os samaritanos eles não eram vistos apenas como um povo diferente. Eles eram vistos como um exemplo de desvio de fé. Eles eram vistos como... Não era um problema étnico de outras culturas irem para lá. Não era só isso. Era um problema teológico. Por quê? Ora, vocês estão incorporando elementos de outras religiões dentro da nossa própria religião, que, em teoria, era para ser uma religião pura. Uma religião que somente professa culto a um Deus. O Deus de Israel, o Deus de Moisés. Então não tem espaço para outros deuses aqui. Vocês entendem por que eles viam Samaria com esses olhos de forma tão negativa assim? Porque para eles realmente era algo inconcebível. E aquele povo deu abertura para isso. A coisa ficou tão feia que quando os judeus retornam do exílio, eles iniciam a reconstrução do templo de Jerusalém. Os samaritanos eles oferecem para ajudar. Não, nós vamos ajudar vocês a reconstruir o templo. Só que eles não aceitam ajuda. Não. Essa ruptura já está consolidada há muito tempo. O que os samaritanos fazem? Eles começam então a organizar a sua própria forma de culto. Inclusive, eles criam um templo no Monte Gerizim. Enquanto os judeus reafirmam que Jerusalém era o único lugar de adoração, os samaritanos criam um novo templo no monte deles. Por quê? Não, nós não vamos ser bem-vindos naquele templo. A gente precisa de um templo. Vamos fazer um templo para nós. Isso cria uma rivalidade religiosa muito grande. Alguns comentaristas de estudos bíblicos, inclusive, eles vão falar que naquela passagem que Jesus fala: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar. Tem alguns estudiosos que interpretam isso justamente como essa questão dos montes aqui, de Samaria e de Jerusalém. Ó, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, aquele monte que está lá em Jerusalém, ele se transporta para cá, porque não é um local geográfico. É a fé que está no seu íntimo. Então não é porque você precisa de um templo que é regularmente, tem a norma falando que o local de adoração é lá, que precisa ser lá naquele local geográfico. Nada impede que a adoração seja feita aqui, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda. É bonita essa interpretação dessa passagem, né? A gente entende o contexto histórico por trás disso. Bom,
Mas, com a queda do Reino do Norte, agora não tem muita coisa para falar dele mais, né? Então o narrador começa então a concentrar suas histórias, suas narrações em Judá. Diferentemente de Israel, onde a infidelidade é praticamente contínua, o Reino do Sul, o quadro é mais irregular. Por quê? Existem reis perversos, mas também tem muitos momentos de fidelidade, especialmente nos reinados de Ezequias e Josias. E isso torna o relato um pouco mais complexo, porque existe a possibilidade, então, de um retorno, como se Deus estivesse retornando em meio àqueles desvios, porque não eram desvios contínuos, eram desvios que eles tinham uma certa data para terminar. Então eles desviavam, mas retornavam, desviavam, mas retornavam, tá? E é nesse contexto que surge a figura de um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento, que é o profeta Isaías, né? Isaías significa o Senhor é a salvação. Isaías é um dos profetas mais importantes no nosso estudo, tá? Ele aparece aqui como se fosse uma voz de Deus, realmente falando aqui. Em meio àquelas crises políticas, em meio àqueles problemas todos, Isaías ele traz essa figura profética, tá? Kardec nos lembra, e é importante nós sempre recordarmos isso, que existe uma diferença muito grande entre profecia e predição, né? O que é o profeta? O profeta é aquele que traz o ensinamento de Deus, traz a palavra de Deus. Aquele que. Qual que é a diferença entre uma profecia e uma predição? Profecia é a mensagem que ensina algo para nós que Deus quer nos ensinar, né? Leva a mensagem de Deus. A predição envolve a questão da presciência do futuro. Então, eu estou predizendo o futuro, o que, que vai acontecer em determinado tempo. Nem todo profeta prevê futuro, tá? E nem toda pessoa que faz a predição é um profeta. Então é importante a gente entender isso. Isaías, então, ele era um profeta? Era. Por quê? Levava a mensagem do Senhor. Ele predizia o futuro? Sim. Inclusive com riqueza de detalhes impressionantes. Basta a gente ver aqui a questão da vinda de Jesus, do processo da morte de Jesus. Isaías vai prever isso com uma riqueza de detalhes imensa. Só que ele também levava uma mensagem do Senhor. Então ele não apresentava essas revelações do futuro com esse caráter banal apenas de curiosidade. Ele apresentava essas revelações do futuro, mas com o intuito de transmitir a mensagem de Deus. Como que a gente reconhece o verdadeiro profeta, então? Pela mensagem que ele entrega sobre Deus. Tranquilo, né? Isaías vai ser esse representante da voz de Deus no meio dessas crises políticas todas. Bom, para a gente não perder muito tempo aqui, eu vou abreviar a história. Deixa eu ver aqui. Vamos falar sobre Manassés. Nossa Senhora, quem estava dormindo acordou, né, gente? Todo mundo bem, ó. Bom, existe um momento aqui no 21º capítulo do livro de Reis que Deus declara que Jerusalém será julgada de forma irremediável. Por quê? Aquela nação já estava inteiramente corrompida e não tinha mais salvação para ela. E nenhum esforço seria suficiente para poder redimir essa situação. Mesmo no reinado de Josias, que vai ter uma transformação nesse sentido de se voltar para Deus, esse decreto ele não vai ser revogado. Jerusalém realmente vai ser destruída. Tá? Já foi decidido. Josias ele vai restaurar o templo. No meio dessa restauração do templo, ele encontra alguns manuscritos da lei de Moisés, possivelmente o livro de Deuteronômio. E ele fica muito impactado com tudo aquilo.
ao ouvir aquelas palavras do livro, mais um episódio de rasgar as vestes, no sentimento de luto perante tudo aquilo que a população estava enfrentando. E ele percebe que Judá não apenas se desviou, mas ela quebrou de forma profunda a aliança que havia sido feita com Deus. Ele então decide convocar todo o povo, ler toda a aliança novamente e renovar essa aliança de maneira formal. E aí começa uma série de reformas. Por quê? Começa a destruir os locais de adoração a outros deuses, destrói as figuras dos ídolos, ele remove práticas pagãs, e ele vai além daquelas fronteiras ali de Judá. Ele alcança até Betel, onde Jeroboão havia estabelecido um centro de adoração ali alternativo alguns séculos antes. Tá? Ele era uma tentativa, assim, a última tentativa dele tentar reverter em grande escala, nacional e histórica, esse processo todo de adoração a outros deuses. Só que antes dessa reforma se completar, a profetisa, o nome dela é Hulda, já havia declarado que esse juízo viria. A resposta divina reconhece o esforço de Josias, só que não seria o bastante. Olha, o que Deus manda falar para ele, que o narrador nos traz aqui? Olha, seu esforço foi muito bom, foi muito importante. Durante os dias do seu governo, não vai acontecer a queda de Jerusalém, só que ela vai acontecer em algum momento. E assim realmente ocorre, né? A queda de Jerusalém, então, só para a gente terminar, que o nosso tempo já é chegado. Os últimos capítulos do segundo livro de Reis mostram os últimos 4 reis que Israel teve. De Judá, né? Que o reino do norte já havia acabado. É Joacás, Joaquim e Zedequias. Cada reinado parece mais curto e frágil que o anterior. Tá? Agora não havia mais reformas significativas que fossem realmente relevantes. Eram apenas decisões políticas, bem dizer, decisões muitas das vezes equivocadas. E é nesse cenário que surge o famoso, todo mundo conhece, Nabucodonosor. Não é isso? Vocês lembram dele? Nabucodonosor? Nabucodonosor é o rei da Babilônia. Durante esse cenário de instabilidade política, de instabilidade religiosa, Jerusalém é destruída. Mas de uma forma repentina, tá? Primeiro, ele invade Judá pela primeira vez e submete Jerusalém. A cidade não é destruída, só que ela perde autonomia. Tá? Parte da elite, incluindo nobres, artesãos, jovens, promissores, prodígios, é levada para a Babilônia. Então eles tiram aqueles talentos dali e levam para a Babilônia. Esse movimento por si só já enfraquece muito o reino, porque retira a sua capacidade administrativa, sequestrou os nobres, os artesãos e os jovens, não só administrativa, mas também cultural, tá? Só que Jerusalém continua de pé, funcionando de alguma forma ali, respirando por aparelhos. Apesar da situação delicada, os reis de Judá decidem romper com a Babilônia, eles buscam apoio em alianças muito mais frágeis, especialmente com o povo do Egito. Essa decisão, longe de ser apenas uma decisão política apenas, era também uma decisão espiritual, porque eles começavam a não mais confiar em Deus, mas confiar em estratégias humanas. E essa rebelião provoca uma resposta que era inevitável. Nabucodonosor então retorna com mais força para reafirmar então seu domínio. Na segunda investida, a Babilônia leva mais pessoas ainda para o exílio, incluindo o rei Joaquim. Tá? Jerusalém ainda não é destruída, mas está cada vez mais vulnerável. Já estava sangrando, né? Um novo rei, Zedequias, é colocado no trono como representante subordinado da Babilônia. Então era um povo vassalo. Ele também acaba se rebelando, mesmo padrão de erro, e nesse ponto a cidade, politicamente falando, já estava esgotada. A resposta definitiva vai ocorrer com o cerco de Jerusalém. O exército babilônico então cerca a cidade por um longo período, bloqueia a entrada de alimentos, bloqueia a entrada de água e não deixa ninguém sair. A população, como já era de se esperar, entra em desespero e
é um estrangulamento lento, que acaba quebrando a resistência interna deles antes da invasão final. Quando a cidade não consegue mais resistir, os muros são rompidos, Jerusalém é invadida, saqueada e destruída, o Templo de Salomão é incendiado, os muros que representavam ali a questão da identidade cultural, a proteção da cidade são derrubados, as lideranças são executadas, o rei Zedequias vê seus filhos morrerem antes de ser levado cativo, então é um colapso total. E a maior parte da população, então, é levada para a Babilônia. Ficou naquela região de Jerusalém quem? Os mais pobres. Mas eles permanecem sem terra, sem estrutura, sem liderança e sem identidade. Tá? Por que que eu falei daquela parte sobre o rei Joaquim? Depois desse caos todo, desse problema todo de Jerusalém ter caído dessa forma, o livro termina contando simplesmente a história de Joaquim. Joaquim havia passado 37 anos preso na Babilônia. Só que entra um novo rei na Babilônia e decide libertá-lo. O que acontece então? Ele recebe um tratamento diferenciado, Joaquim. Ele ganha um lugar de honra entre os reis cativos ali. Ele passa a comer regularmente na mesa do rei. E ele começa a ganhar um status. Por que isso é importante para a nossa história toda? O que é um status desse rei, já que não sobrou mais nada? Vocês já viram aqueles finais de filme assim que aparentemente o personagem principal morreu e a última cena do filme é ele abrindo o olho? Que tipo assim, não, no filme 2 ele vai voltar? O rei Joaquim, ele vinha da linhagem de Davi. E a promessa davídica é que o Messias viria de sua linhagem. Para o Messias vir, precisa ver o povo. Então era como falando o seguinte, olha, o Joaquim que está ali, a partir dali vai vir todo o resto que nós vamos precisar. É a esperança final. Joaquim sobreviveu, está liberto e vai continuar a sua trajetória. Então, não fecha a porta ainda porque tem uma frestinha de luz. E aí, semana que vem, a gente vai voltar nessa história, não de forma direta, de forma indireta. Toninho vai trazer. Não, na verdade sou eu que vou trazer, né? Eu vou trazer para nós um livro de crônicas. Tá bom? Bom, em função dos 2 minutos negativos que nos restam, alguém tem alguma coisa a perguntar? Que bom, né, gente? Vamos fazer nossa prece, então. Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos estar aqui reunidos em Seu nome, buscando, Senhor, estudar um pouco mais sobre o texto bíblico. Nos auxilie, Senhor, a fim de que possamos extrair os elementos necessários para o nosso processo de transformação moral, Senhor. Nos auxilie, a fim de que possamos cultivar em nosso coração verdadeiramente a crença no Deus único, a crença no Pai, que nos abraça, que nos protege, que nos direciona, Senhor. Nos auxilie nessa caminhada. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.